O que você faria se, de um dia para o outro, sua cidade virasse um campo de guerra? Tanques nas ruas, helicópteros sobrevoando os morros, tiros cruzando o céu e o som de granadas ecoando entre as casas. Foi assim que o Rio de Janeiro acordou. Uma mega operação com 2.500 policiais, dezenas de mortos e um inimigo com armamento de guerra. Por 16 horas, o Estado e o crime disputaram cada viela, cada beco, cada telhado. No fim do dia, 121 pessoas estavam mortas. E o mundo inteiro se perguntava: isso foi uma operação policial ou uma guerra civil? Enquanto uns chamavam de vitória do Estado, outros falavam em massacre. Mas uma coisa é certa: o Rio mostrou que o Brasil está longe de ser um país em paz. E o que vem depois é ainda mais assustador. 1. Cartão postal ou campo de guerra? Sabe aquela imagem clássica do Rio de Janeiro? O Cristo de braços abertos, o sol batendo em Copacabana, o sorriso fácil de quem acha que vive num dos lugares mais lindos do planeta. Mas, e se eu te disser que esse mesmo cenário também é um dos mais perigosos campos de guerra urbanos do mundo? Parece exagero, né? Mas no Rio, a beleza e o medo moram na mesma rua, às vezes na mesma esquina. De um lado, o turista tomando água de coco com vista para o Pão de Açúcar. Do outro, uma mãe se jogando no chão com o filho para fugir de bala perdida. É a cidade onde a trilha sonora pode ser samba ou tiro. E essa dualidade não é nova. O Rio sempre foi aquele cartão postal com rachaduras, lindo de longe, caótico de perto. Mas nos últimos dias, essa rachadura virou cratera. Porque uma operação policial gigantesca transformou a cidade em cenário de guerra. Foram 2.500 agentes, helicópteros sobrevoando, drones no ar, ônibus queimando e centenas de mortos e feridos. O tipo de cena que faz o noticiário internacional parar e perguntar: o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Enquanto o mundo se espantava, quem vive lá só suspirava. Mais um dia no paraíso. Porque para quem mora nas comunidades, a guerra nunca parou, só muda o lado que atira. E o mais curioso? O Rio é uma cidade que consegue ser tudo ao mesmo tempo: luxo e miséria, fé e desespero, cartão postal e cemitério. O mesmo helicóptero que filma o pôr do sol para a novela é o que sobrevoa o tiroteio do outro lado da ponte. O problema é que agora o contraste ficou impossível de ignorar. No dia 28 de outubro, o Rio acordou diferente, com o som das granadas substituindo o canto dos passarinhos e as manchetes do mundo inteiro mostrando o que a cidade tenta esconder há décadas. Que por trás do cartão postal existe um campo de batalha que nunca saiu do ar. E é aí que começa a nossa história, o dia em que o Rio de Janeiro parou. 2. A maior operação da história. Terça-feira, 28 de outubro. O sol ainda nem tinha nascido direito e o Rio de Janeiro acordava cercado. Nas zonas norte da Penha e do Alemão, 2.500 agentes, entre policiais civis e militares, se posicionavam como se estivessem prestes a invadir um território inimigo. E, de certo modo, estavam. O alvo era claro: o Comando Vermelho, uma das facções mais antigas e poderosas do país. A missão: prender os chefes, conter a expansão e recuperar o controle de uma área que, há muito tempo, não pertence mais ao Estado, pertence ao medo. A operação começou ainda de madrugada. Drones, helicópteros, carros blindados, tiros por todos os lados. Moradores acordando com o barulho de explosões e tentando se esconder embaixo da cama, dentro de banheiros, atrás de geladeiras. Um som de guerra ecoando em pleno bairro residencial. A gente correu para a parte da casa que não pega tiro. Foi barulho de granada, tiro, parecia guerra mesmo, disse uma moradora, com a voz trêmula. Durante as primeiras horas, o tiroteio era tão intenso que nem ambulância conseguia subir o morro. Crianças não foram para a escola. Famílias inteiras presas dentro de casa, rezando para não virar estatística. O cenário era surreal. Ônibus em chamas bloqueando ruas, helicópteros cortando o céu e o som seco dos fuzis misturado ao desespero de quem só queria chegar vivo até o fim do dia. Foram 16 horas de confronto direto, o maior da história recente do Rio. A polícia dizia que o objetivo era localizar e prender os traficantes, mas o Comando Vermelho respondeu com tudo que tinha. Montou barricadas, atacou com drones improvisados e espalhou o pânico pela cidade. Em vários pontos do Rio,
Ônibus foram roubados para distrair as forças de segurança, como se o caos tivesse virado estratégia. Enquanto isso, o governador Cláudio Castro anunciava que o Estado estava em guerra contra o narcoterrorismo. E naquele dia, essa frase deixou de ser metáfora. Para muita gente, era só mais uma operação. Mas para quem vive lá dentro, foi o dia em que o Rio virou zona de guerra de verdade, com soldados de ambos os lados, tiros cruzados, e uma pergunta que ninguém teve coragem de responder. Quem é que ainda consegue viver num lugar assim e chamar de casa? 3. A tática do muro, a engenharia da operação. Enquanto o tiroteio tomava conta da Penha e do Alemão, um grupo silencioso se movia pela Serra da Misericórdia, uma região de mata que separa as duas comunidades. Ali, longe das câmeras e do barulho, o Bope colocava em prática uma estratégia inédita, o chamado Muro do Bope. O plano parecia coisa de guerra moderna. A ideia era ocupar a parte mais alta da serra e criar um muro humano, uma linha de contenção formada por policiais de elite, empurrando os criminosos para dentro da mata e afastando-os das áreas habitadas. Assim, o confronto se concentraria onde não houvesse civis. Na teoria, menos mortes inocentes. Na prática, uma caçada em terreno hostil. O comandante da operação descreveu a cena como uma pinça. Empurramos os marginais para dentro da área de contato, na mata. Nossa prioridade era proteger os moradores de bem. Só que a mata da Serra da Misericórdia não é um lugar qualquer. Ela é o labirinto perfeito para quem nasceu e cresceu fugindo de incursões policiais. Os traficantes conhecem cada atalho, cada trilha, cada buraco. E foi ali, entre as árvores e o silêncio, que o confronto se tornou ainda mais brutal. As equipes avançavam centímetro por centímetro, com apoio de drones e helicópteros, enquanto os criminosos usavam roupas camufladas e se espalhavam pela vegetação. Em meio às trocas de tiros, granadas explodiam, e as câmeras térmicas dos drones mostravam figuras correndo no meio da mata, como se o rio tivesse virado um campo de batalha digital. A estratégia do muro funcionou em parte. Os criminosos foram isolados, mas o preço foi alto. Dezenas de corpos ficaram pelo caminho, muitos vestidos com fardas falsas e armas de guerra nas mãos. Era como se o Estado tivesse reconquistado um território, mas à custa de um pedaço da própria alma da cidade. Na descida, ficaram as marcas da madrugada. Cápsulas de fuzil espalhadas, árvores atingidas por rajadas, granadas não detonadas. E o silêncio, aquele tipo de silêncio pesado que só existe depois de uma guerra. O Muro do Bope virou manchete, foi elogiado pela estratégia e criticado pela carnificina. Mas uma coisa ninguém podia negar. O Rio tinha acabado de ver um novo tipo de operação policial, com inteligência, tecnologia e um rastro de pólvora e perguntas no ar. 4. Guerra tecnológica, drones, helicópteros e caos. O que antes era um tiroteio de fuzis agora ganhou uma nova dimensão. O céu do Rio virou parte do campo de batalha. Pela primeira vez, uma operação desse porte usava drones de última geração como se fossem olhos invisíveis da polícia, enxergando o calor humano no meio da mata, detectando movimento atrás de muros e transmitindo tudo em tempo real para as equipes no chão. Na base aérea de Niterói, o grupamento aeromóvel da PM monitorava tudo. Mais de 50 drones equipados com câmeras térmicas, visão noturna e sensores de longo alcance. Era como se o Rio tivesse virado um tabuleiro de videogame, só que cada ponto de luz representava uma vida em risco. O drone tem efeito sigiloso, explicava o chefe da operação. Ele serve para vigiar, reconhecer e orientar as equipes sem expor os policiais. E realmente funcionava. As imagens aéreas mostravam deslocamentos, armamentos e até criminosos tentando se esconder sob lonas térmicas. A tecnologia dava vantagem ao Estado, mas também mudava o tipo de guerra. Porque, do outro lado, o crime também estava aprendendo a voar. As investigações mostraram que o Comando Vermelho já estudava o uso de drones há 2 anos. Primeiro, para monitorar as tropas durante incursões. Depois, para algo ainda mais perigoso, lançar explosivos. Durante a operação, um objeto em chamas foi arremessado contra policiais. A polícia acredita que era uma granada improvisada. Um sinal claro de que o crime também evoluiu tecnologicamente. O que antes era uma disputa de território virou uma corrida tecnológica. Enquanto o Estado treinava pilotos de drone e aprimorava a inteligência artificial, os traficantes aprendiam a usar redes Wi-Fi, nuvens criptografadas e aplicativos para escapar da vigilância.
Era um jogo de xadrez moderno, e cada jogada custava vidas reais. Lá do alto, helicópteros blindados sobrevoavam as favelas com um poder de dissuasão brutal. O barulho do rotor cortando o ar era quase um aviso. O Estado está de volta. Mas para quem mora ali embaixo, aquele som é ambíguo. Para uns é sinal de segurança. Para outros, é o prenúncio de mais uma noite sem dormir. A guerra urbana do Rio agora é também uma guerra de tecnologia, drones, dados e algoritmos contra o improviso, o instinto e a geografia das favelas. Só que no fim, o resultado é o mesmo: corpos no chão e silêncio no dia seguinte. 5. A cidade parou, barricadas, caos e perdas. Enquanto a guerra se desenrolava nas encostas, a cidade embaixo congelava. Era como se alguém tivesse apertado pause no Rio de Janeiro. As principais avenidas foram bloqueadas. Mais de 100 ônibus e caminhões foram roubados e usados como barricadas em diferentes bairros. Fogo, fumaça, sirenes. Quem olhava de longe via o caos, mas para quem estava no meio, era o fim do mundo em tempo real. Supermercados fecharam as portas. Lojistas libertaram os funcionários mais cedo. E as ruas, que normalmente ecoam o som de funk, buzina e risada, agora só tinham o barulho seco das balas perdidas. Um desses tiros atravessou a janela de uma academia. Começou a queimar meu glúteo, entrou e saiu, contou uma mulher, ainda em choque. Ela teve sorte. Outros nem tanto. Pelo menos 4 civis foram atingidos, e 17 policiais acabaram baleados nas primeiras horas de confronto. Um deles, o delegado Bernardo Leal, foi cercado dentro de uma casa, gravemente ferido na perna. As imagens mostram colegas quebrando uma parede para conseguir resgatá-lo, carregando-o pelos becos sob intenso tiroteio. Bernardo sobreviveu, mas teve a perna amputada. E ele ainda foi um dos sortudos. Naquele mesmo dia, 4 policiais morreram em combate. O sargento Heber Carvalho, do BOPE, era um deles. Ele saiu de casa com a farda impecável e uma mensagem no celular da esposa. "Amor, se cuida, tô orando por você." "Tô bem, continua orando", respondeu ele. 1 hora depois, o telefone ficou mudo. Heber foi atingido na cabeça ao tentar socorrer um colega ferido. A esposa conta: "Ele sempre dizia que nasceu para servir. Só não imaginei que seria até o fim." O velório foi em silêncio, quebrado apenas pelo som das palmas, o tipo de homenagem que dói mais do que qualquer lágrima. 4 caixões cobertos por bandeiras, famílias destruídas, filhos tentando entender por que o pai foi salvar a cidade e não voltou para casa. Enquanto isso, nas redes sociais, a guerra seguia o ritmo de um reality show macabro. Vídeos de criminosos desafiando a polícia, helicópteros filmando barricadas, moradores narrando ao vivo o desespero. O Rio inteiro assistia ao Rio, e ninguém sabia quem estava ganhando. Naquele dia, a capital do cartão postal virou uma cidade sitiada. Sem ônibus, sem escola, sem paz. E no meio da fumaça e dos escombros, uma certeza pesada pairava no ar. Nenhum lado saiu inteiro. 6. O inimigo, o Comando Vermelho. Para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso saber contra quem o Estado estava lutando. E não é só tráfico de drogas. É uma estrutura organizada, militarizada e, para muitos, o maior império criminoso do Brasil, o Comando Vermelho. O CV nasceu dentro de um presídio lá nos anos 70, quando presos comuns e políticos começaram a trocar conhecimento, uns ensinando táticas de guerrilha, outros técnicas de sobrevivência no crime. O resultado foi uma fusão perigosa, ideologia e crime andando de mãos dadas. Com o tempo, o que começou como união contra a repressão virou um cartel urbano, com regras próprias, hierarquia e até estatuto interno. Hoje, o Comando Vermelho não é uma gangue, é uma empresa do crime. Tem chefes, gerentes e soldados, exatamente como uma corporação. Os chefes controlam o fluxo de drogas e armas. Os gerentes cuidam das contas e das ordens locais. E os soldados executam, literalmente, quem desobedece. No topo dessa pirâmide está Edgar Alves de Andrade, o Doca, também conhecido como Urso. Ele é o número 2 da facção, logo abaixo de Marcinho VP, que continua comandando parte do esquema de dentro de um presídio federal em Mato Grosso do Sul. Doca é quem dá as ordens que ecoam pelas favelas e o eco é alto. A polícia descobriu mensagens trocadas em grupos de aplicativo que pareciam manuais de guerra urbana.
Conversa sobre roubo de veículos, rotas de fuga, monitoramento de viaturas, execuções internas e distribuição de lucros. Tudo com frieza e disciplina. Um dos nomes mais temidos é Carlos da Costa Neves, o Gardenal, um gerente que age com a frieza de um contador e a crueldade de um general. Numa das conversas interceptadas, Gardenal manda matar um dos seus próprios homens na frente de todos, só para dar exemplo. Para ninguém esquecer quem manda, dizia a mensagem. Outro nome, Pedro Paulo Guedes, o Bala, que divide o controle do tráfico local e dá ordens diretas sobre o uso de armas e drones. E tem ainda Juan Breno Malta Gomes, o BMW, chefe do grupo de matadores do CV e responsável por expandir o território para áreas como Jacarepaguá. Foi ele quem ordenou torturas brutais contra quem traiu o comando, inclusive uma mulher torturada dentro de uma banheira com gelo. Essas cenas parecem ficção, mas são reais. E mostram como o Rio chegou num ponto em que o crime se comporta como um exército paralelo, com hierarquia, tecnologia e até código de conduta. Enquanto o resto do país discute política, essa organização comanda bairros inteiros, cobra imposto, impõe toque de recolher e até decide quem vive e quem morre. Não é só uma facção, é um Estado dentro do Estado. E foi contra esse poder que o Rio decidiu ir à guerra naquele dia. Mas quando o inimigo se infiltra em cada esquina, cada viela e cada tela de celular, dá para realmente vencer? 7. O balanço. Números que assustam. Quando o tiroteio cessou e a fumaça começou a baixar, o que ficou foi o silêncio e os números. E eles são brutais. Foram pelo menos 121 mortos, o maior número já registrado numa operação policial da história do Rio de Janeiro. Entre eles, 4 policiais, dezenas de suspeitos e alguns moradores que simplesmente estavam no lugar errado, na hora errada. Mais de 100 ônibus e caminhões incendiados, 91 fuzis apreendidos, 200 quilos de drogas e mais de 100 pessoas presas. Cada número parece só mais um dado, mas por trás de cada um deles há histórias, famílias e vidas despedaçadas. E o mais curioso é que até os números geraram disputa. Alguns órgãos falam em 80 presos, outros em 113. A contagem muda conforme o balanço do dia, e até a definição de suspeito varia dependendo de quem está contando. Porque no Rio, até os números precisam de escolta. Mas um dado ninguém contesta. Essa foi uma das operações mais letais do planeta em tempos de paz. Um dia em que a cidade virou estatística e o mundo inteiro parou para olhar. O governo chamou o resultado de vitória do Estado. Parte da imprensa classificou como massacre. E a população se dividiu entre aplausos e revolta. Para o governo, era um golpe certeiro contra o crime organizado. Para quem perdeu alguém, era só mais uma guerra travada com os mesmos de sempre morrendo nos mesmos lugares. E no meio desse campo minado de versões, uma pergunta ecoava. Quantas vezes o Rio ainda vai precisar vencer para finalmente parar de sangrar? 8. O que o povo pensa? No dia seguinte à operação, o Rio acordou dividido. De um lado, aplausos. Do outro, revolta. E no meio disso tudo, um país inteiro tentando entender se a operação foi justiça ou vingança. Uma pesquisa da Genial Quest mostrou que 64% da população do estado do Rio de Janeiro aprovaram a ação policial. Entre os homens, esse número sobe para quase 80%. Ou seja, a maioria apoiou o tiroteio. E não foi só gente da elite ou de fora das comunidades, não. Pesquisas paralelas mostraram que até nas favelas, aquelas que mais sofrem com o fogo cruzado, a aprovação passa dos 80%. Para quem mora ali, é simples. Pelo menos por um dia, a gente dormiu sem tiro. A verdade é que quem vive com medo há décadas acaba aceitando a guerra como solução. Quando o Estado some o ano inteiro e só aparece com helicóptero e caveirão, o barulho do fuzil passa a soar como alívio. É triste, mas é real. Mas tem um detalhe: o apoio muda de cor política. A pesquisa mostrou que 93% dos eleitores de direita e 92% dos conservadores não bolsonaristas apoiaram a operação. Já entre os eleitores de esquerda, o cenário se inverteu. 59% dos lulistas desaprovaram e entre os mais ideológicos, esse número passa dos 70%. Ou seja, até o tiroteio entrou na guerra cultural. A aprovação do governador Cláudio Castro subiu 10 pontos logo depois da operação, chegando a 53%.
Enquanto isso, a desaprovação do governo federal cresceu entre os cariocas, com mais da metade dizendo que Brasília não ajuda os estados no combate ao crime organizado. É como se a operação tivesse virado um termômetro da confiança na força. Quem aplaude diz que o Estado finalmente reagiu. Quem critica diz que o Estado perdeu o controle. E no fundo, os dois têm razão. Porque o que o Rio viveu naquele dia foi um reflexo perfeito do Brasil. Um país que, cansado da violência, começa a confundir justiça com punição. E quando o povo passa a aplaudir a morte, é sinal de que a esperança morreu primeiro. 9. A pressão internacional. Enquanto aqui no Brasil muita gente comemorava o golpe certeiro contra o crime, lá fora o clima era outro. A ONU disse estar horrorizada com a operação e pediu uma investigação independente. Jornais do mundo inteiro usaram a mesma palavra: massacre. De repente, o Rio, que sempre aparece no exterior como cidade maravilhosa, virou notícia como a cidade mais letal do mundo em tempos de paz. E a pergunta que ecoou lá fora foi direta: isso foi uma operação policial ou uma guerra civil não declarada? E o detalhe curioso? Essa operação aconteceu dias antes do Rio sediar o 40, um evento internacional sobre meio ambiente e sustentabilidade, com direito a líderes mundiais e até o príncipe William desfilando por aqui. Coincidência? Difícil acreditar. O Rio tem esse hábito de fazer limpeza pouco antes de eventos grandes. Foi assim nas Olimpíadas, no G20 e na cúpula dos BRICS. Parece que sempre que tem visita importante, o governo decide organizar a casa. Só que com bala. O governador Cláudio Castro defendeu o que chamou de guerra contra o narcoterrorismo. E essa frase pegou, saiu em tudo quanto é jornal. Para uns foi coragem. Para outros foi marketing com cheiro de pólvora. Mas no fundo, o debate é outro. Porque o Rio está virando um laboratório de segurança pública e o mundo está assistindo. Cada operação é mais cara, mais tecnológica, mais cinematográfica. Mas o resultado é sempre o mesmo. O crime volta, o morro chora e o Rio repete a história. E a ironia? Enquanto as autoridades discursavam sobre um futuro sustentável no evento internacional, o resto da cidade ainda estava cheirando a pólvora. O Rio continua lindo. Mas lá fora, ninguém tem mais certeza se ele ainda é uma cidade viva ou uma cidade de guerra. No dia seguinte, o Rio amanheceu em silêncio. Mas quem mora aqui sabe, esse silêncio não é paz, é só o intervalo entre uma guerra e outra. As ruas ainda tinham cheiro de pólvora, paredes marcadas de bala e gente tentando seguir a vida como se nada tivesse acontecido. O governo chamou de vitória, e em parte foi. Fuzis apreendidos, líderes caçados, território retomado. Mas e depois? Quem fica para garantir que o crime não volte? Porque o Rio não precisa só de caveirão. Precisa de presença. De escola, de luz, de polícia que chegue antes da tragédia, não depois. O povo quer viver em paz, não sobreviver no medo. O carioca está cansado, mas não desistiu. A cidade que já foi símbolo de alegria hoje é símbolo de resistência. Não porque se rendeu, mas porque ainda luta para não perder a fé. No fim, o Rio é o espelho do Brasil, um país que se acostumou com a violência, mas ainda sonha em ver o bem vencer. E eu te pergunto, essa operação foi justiça ou só mais um episódio da mesma guerra? Comenta aí o que você acha e compartilhe esse vídeo com quem também acredita que bandido bom é bandido preso. Nem que seja debaixo da terra. Você entendeu, né? Ah, e não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo na tela para você saber muito mais. Valeu, galera, e fui!